Olá, eu gostaria de ter um momento de reflexão com vocês, porque eu acho muito importante a gente refletir sobre algumas coisas, principalmente pelo comportamento de nós seres humanos, que sentimos uma coisa e muitas vezes verbalizamos outra, que nós percebemos muitas vezes que o orgulho, a vaidade fala mais alto, ou então o ciúme. Então, às vezes, num relacionamento, uma meia palavra, uma interpretação errada pode levar a consequências de uma vida, onde pessoas se desentendem porque interpretam o sentimento de outro de uma maneira errada. E como eu lido muito com pessoas, isso fica muito forte, muito marcante, e como as pessoas sofrem exatamente por isso. Por não estarem preparadas por uma atitude, e o orgulho faz com que elas mantenham a atitude que tomou, e ainda como somos muito frágeis nos nossos sentimentos, temos também desejo de vingança. Então é tipo assim, eu vou encontrar outra pessoa, e a outra, você vai ver, ele vai ou ela vai perceber o quanto eu fui ou quanto eu sou importante, e vai pelo caminho completamente torto, completamente errado. Ao invés de esfriar a cabeça, ponderar, refletir, conversar, analisar para tomar uma atitude, tirar conclusões e tomar atitudes. E muitas vezes pensamos e sentimos uma coisa e verbalizamos outra. Uma boa parte das pessoas fazem isso. E muitos relacionamentos, muitos casamentos acabam se despedaçando desnecessariamente. Então eu gostaria de convidá-los a refletir sobre isso, porque o meu trabalho me leva a perceber quanto sofrimento a troco de absolutamente nada. E muitas vezes nós somos ludibriados pelos nossos próprios pensamentos, como por exemplo, agora há pouco eu conversei com uma paciente que estava internada e o médico disse alguma coisa para ela no sentido assim, você vai logo embora. E a mente dela na hora ficou feliz porque acreditou que ia para casa. Mas de repente, quando o médico saiu, parou e refletiu, para onde é que ele acha que eu vou? Será que não é para casa? E aí ficou muito assustada com os seus próprios pensamentos. E é muito interessante que se a gente parar para analisar a nós mesmos, a gente começa a entender que muitas vezes nós mesmos somos os nossos próprios vilões. É uma reflexão. Talvez você, no seu momento, também esteja agora com alguma coisa dentro do seu interior, do seu mental, fazendo 1000 suposições sem saber qual delas você deve seguir. Qual o segmento dos seus pensamentos você deve resolver a tomar o caminho, a atitude correta. Quando você está em dúvida, é uma dica que eu vou lhe dar. Sempre que você está em dúvida, não faça absolutamente nada. Primeiro clareie principalmente e primeiramente para você mesmo, para depois tomar qualquer atitude. Deixe muitas vezes o orgulho, a vaidade de lado para olhar para você mesmo ou para você mesma e se questionar aonde eu estou certa, aonde eu estou errado. Porque é muito importante a gente tomar atitudes com certeza, com segurança, inclusive dos próprios sentimentos, para depois
não ter dificuldades do acerto, dificuldades de corrigir. Primeiro conversar, primeiro clarear, para depois tomar qualquer atitude. Eu mesma conheço um casal que, por alguma insistência da companheira, que acreditava que devia tomar alguma atitude mais segura com relação ao próprio relacionamento, fez esse companheiro pensar que ela não o queria mais, que ela estava cansada dele. E aí o ciúme tomou conta. Começou a pensar que ela talvez tivesse interesse numa outra pessoa, e aí ele não conseguiu mais pensar com clareza e com lucidez. Tomou a atitude de ir embora, de partir. E aí partiu seu coração e o dela também. E ela foi buscá-lo, conversar com ele, para clarear algumas coisas. Mas o orgulho dele, achando que ele estava sendo colocado de lado, fez com que ele também fosse buscar uma outra pessoa para dar o troco, ou para alimentar a sua vaidade, tentando mostrar a ela e ao mundo que ele também era uma pessoa que tinha alguém que olhava para ele. E ele encontrou uma outra pessoa. E neste relacionamento, um caos total, problemas diversos, tristezas, uma vida sem paz, sem harmonia. Uma das coisas prioritárias de um bom entendimento é também uma boa conversa, é aprender a ouvir, é aprender a falar com calma, com nitidez, e não ter vergonha dos seus sentimentos por orgulho ou por vaidade. Nós não precisamos provar nada a ninguém, a não ser tentar viver de uma maneira harmônica e falar dos seus próprios sentimentos sem nenhuma preocupação, sem nenhuma vergonha de dizer o quanto o outro é importante. É prioritário nós nos sentirmos amados, mas é prioritário também fazer com que o outro se amado também. Eu só passei por aqui por uma reflexão. E depois eu queria convidá-los para conversarmos a respeito de espiritualidade, do que é espiritualidade, de como tudo começa lá atrás, muitas vezes até com os nossos antepassados. São situações muito interessantes, que é muito interessante também refletir a respeito. Porém, hoje era só isso que eu gostaria de conversar com vocês, ponderar e pedir para vocês analisarem a si próprios. Você comenta que você ama, você comenta quando o outro é importante, ou você acaba tendo atitudes diferentes de declarar seus sentimentos. Mas eu vou dar a dica para você, quem quer que você seja. Declare os teus sentimentos. Eles são importantes. Quem não te entender não está sendo digno ou digna de estar do seu lado. Reflita, diga ao mundo os teus sentimentos. Amar não se deve ter vergonha, ao contrário. Se deve exaltar para o universo um sentimento tão nobre. É o único remédio para a maior parte de todas as causas e doenças. Uma pessoa que não se sente amada, adoece. Uma pessoa que se sente desprezada, adoece. Portanto, é mais fácil clarear, conversar, analisar, ponderar,
Acalmar o corpo é acalmar a alma. Acalme seu corpo, acalme sua alma. E se você decidir que deve seguir caminhada, faça, mas com segurança. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.